Tudo bem, galera? Estamos de volta para fazer mais um vídeo para vocês sobre a função polinomial do segundo grau ou também função quadrática. Mas a gente vai parar de ficar falando essa história de função polinomial. Vamos falar somente função do segundo grau. A ideia hoje é te mostrar uma maneira de fazer o gráfico da função do segundo grau de uma forma muito rápida, muito fácil e muito tranquila. O que acontece? É preciso que você entenda, vou fazer uma breve recordação de como você aprendeu isso no seu dia a dia, ou como você vai aprender isso no seu dia a dia, normalmente utilizado nas escolas. Vamos lembrar que a função do segundo grau, ela vai ter, ao fazer o gráfico, parábolas com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, certo? Essas parábolas vão ser de acordo com o sinal do A da função. Aí você aprendeu que você faz uma tabela e para essa tabela você coloca o valor do x, o valor do y, atribui valores a x e acha os valores de y. A gente vai cortar isso tudo aqui, eu só estou lembrando para você o que eu vou estar ensinando hoje sobre a matéria de como você viu em outro lugar, tá legal? Então a gente vai fazer de um método muito mais prático, muito mais rápido, muito mais simples. Então o que você vai fazer a partir de hoje? Muito bem, eu vou dizer para você assim, ó, construa o gráfico da função polinomial f de x igual a x menos 5 ao quadrado, né? O que o seu concorrente, o que as escolas mostram, o seu concorrente depois que você vê esse vídeo, as escolas mostram que todos os alunos fazem em sala de aula. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aí cai numa equação do segundo grau, né? Fazendo aqui rapidamente. Aí ao cair aqui, acha x' x duas linhas pelo delta, lembrando que a gente já tem um vídeo lá no canal Mate Fácil que não precisa usar o delta para resolver a equação do segundo grau. É sempre importante lembrar que você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, é importante que você veja os vídeos anteriores para isso aqui ficar mais fácil ainda, né, da equação do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara. Então, aí depois que você acha o x' e x duas linhas, você vai para esse gráfico que eu acabei de mostrar agora há pouco. Então, a partir de hoje, você não vai fazer mais isso, né? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Veja bem. Eixo Y, eixo X. Qual é o número, se eu substituir no lugar do X aqui dentro do parênteses, essa conta aqui vai dar zero. Repare, se eu substituir o X por 5, 5 menos 5 dá zero. Então, é esse número que eu estou procurando. Então, ó, se você substituir o x por 5, você vem aqui e marca no eixo x o 5. Quando você vier aqui agora, se você vier aqui e tapar o x e o menos, ó, ficou 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. É o número que você vai marcar no eixo y. Portanto, esse aqui é o mesmo gráfico que você aprendeu daquele outro jeito que eu acabei de falar agora. Então veja como é que é muito fácil, você não precisa sofrer na matemática. Vamos dar sequência em outros exemplos, tá legal? Então vamos lá. Um outro exemplo. F de x igual 2 que multiplica x menos 3 ao quadrado. De novo, eixo y, eixo x. Qual é o número que se eu substituir aqui dentro, no lugar do x, faz essa conta dar zero? Mais 3. Então eu vou lá, marco mais 3. Se não tivesse esse 2 aqui fora, o que eu ia fazer? 3 ao quadrado, 9. Aí eu ia marcar o 9. Só que agora tem um 2 do lado de fora. Então 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. Então é o 18 que você vai marcar aqui no eixo Y. Também é o mesmo gráfico que você aprenderia pelo outro método. O gráfico você vai fazer aí com 5 segundos. Tá legal? Muito bem. Vamos para um terceiro item. F de x igual a x menos 4 ao quadrado mais 6. Olha como é que é interessante e muito rápido que eu vou te mostrar agora. Fazendo uma outra revisão rápida aqui. Te ensinaram que o x do vértice tem uma formulazinha assim, ó, menos b sobre 2a.
que o y do vértice tem uma formulazinha menos delta sobre 4a. Aí você vai me perguntar assim, professor Leandro, tem como eu fazer esse gráfico sem essas fórmulas? Claro que tem. Então vamos esquecer essa fórmula aqui agora, e eu vou te mostrar que é muito rápido achar o vértice da parábola sem precisar usar essas fórmulas, tá ok? Então vamos lá. Qual é mesmo o número que, se eu substituir no lugar do x aqui dentro, faz essa conta dar zero? Mais 4. Então lembra, o número que você substitui no lugar do x aqui dentro já é o x do vértice. Então você já tirou que o x do vértice já é 4. E o y do vértice? O y do vértice é o camarada que aparece do lado direito do parênteses. Então repare, do lado direito do parênteses não está o mais 6? Então esse cara já é o y do vértice. Então você não precisa de fórmula nenhuma para achar o vértice da parábola. Então só lembrando, quem é o x do vértice? Quem zera aqui dentro. Como do lado direito do parênteses não tem ninguém, o y do vértice é 0. Então quando o y do vértice é 0, a parábola só passa por um ponto. Que ponto é esse? Quem zera aqui dentro, que é o x do vértice. Do lado direito da parábola não tem ninguém. Então, quem é o y do vértice? 0. Quem zera aqui dentro? 3. Esse cara já é o x do vértice, por isso que passa só em um ponto. Então, um conselho que eu te dou. Quando o y do vértice não for 0, revisando, x do vértice é quem zera dentro do parênteses e o y do vértice é quem aparece do lado direito. Quando o y do vértice não for o 0, o que você faz para ficar mais tranquilo? Eixo y, eixo x. Então vamos lá. X do vértice 4, y do vértice 6. Une o vértice, tá legal? Quando você unir lá, você marcou esse ponto aqui é o vértice. Uma dica interessante que eu já vou te dar, ó. Quando o y do vértice, presta atenção, ó, quando o y do vértice, quando do lado direito do parênteses tiver um sinal positivo, é porque a parábola não vai tocar o eixo x. Ela vai fazer isso que eu vou mostrar aqui agora, ó. Ela vai cortar o vértice aqui e vai subir. Então essa é a parábola. Só falta então agora a gente descobrir que ponto é esse. Vamos fazer aquela continha? 4 ao quadrado, ó, tapamos aqui. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 6, 22. É o número que você vai colocar aqui. Então, pessoal, é muito fácil para você conseguir fazer a função do segundo grau sem você utilizar as fórmulas maçantes, as fórmulas cansativas que aparecem nos livros. Aí você vai falar assim, poxa, o professor Leandro não mostrou até agora como é que eu faço o gráfico de uma forma da equação do segundo grau, melhor dizendo, completa. Não tem segredo nenhum. Antes de fazer a completa, eu vou fazer mais um outro para você aqui, para você entender melhor ainda. Vamos lá, vamos devagar. Reparem. Eu vou colocar aqui agora um número multiplicando o parênteses. Então, ó, f de x igual a 3 que multiplica x menos 2 ao quadrado mais 8. Pode ser esse o exemplo. De novo, ó, eixo y, eixo x. Repare, quem é o x do vértice? É aquilo que eu estou sempre repetindo para vocês. Quem zera esse parênteses aqui? Mais 2. Então, ó, x do vértice mais 2. Quem é o y do vértice? Lembra que eu falei? Quem aparece do lado direito do parênteses? Mais 8. Opa, y do vértice é positivo, deu sinal positivo aqui, eu já sei que ela não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Eu vou lá e marco o vértice. E x do vértice, 2. Y do vértice, 8. Então, ó, uno lá esses dois camaradas, aonde eles se encontrarem é o vértice. A parábola não toca o eixo. Então tá aí o gráfico. Vamos descobrir que ponto é esse. De novo, com calma, ó. 2 ao quadrado, 4. Só que agora falta multiplicar por esse 3 que está aqui. Lembrando que na ordem primeiro parênteses,
depois entre uma soma e a multiplicação vem primeiro. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, mais 8, 20. É o número que você vai colocar aqui. Então, não tem segredo, tá legal? Isso que eu estou te mostrando hoje, você consegue fazer qualquer função do segundo grau, achar o gráfico de qualquer função do segundo grau dessa forma. Vamos para uma completa. Veja bem, f de x igual x ao quadrado menos 8x mais 12. O que você vai fazer? Aqui agora, volto a dizer, o processo que eu vou usar para resolver, é preciso que você veja o primeiro vídeo da equação do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara, sem soma e produto, porque senão você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não vai entender como que eu vou chegar no x do vértice, no y do vértice, e no x' e no x duas linhas, tá legal? Então vamos lá, por favor, então eu te peço para ver o primeiro vídeo. Vamos lá. Conforme eu mostrei no primeiro vídeo, toda a equação do segundo grau começa com x sem o quadrado. O sinal que tiver aqui, ó, do lado do b, você repete aqui. O número que entra aqui agora é sempre a metade de quem está lá, metade do b. Metade de 8 é 4, sempre ao quadrado. Gente, eu quero que vocês percebam o seguinte, só de fazer isso, o que você já descobriu? Qual é o número que zera esse parênteses? Não é o mais 4? Esse camarada já é o x do vértice, repare. Você já achou o x do vértice com uma linha. Tá legal? Continuando. Então, só recapitulando. X sem o quadrado, o sinal do b você repete aqui. O número que entra aqui é a metade do b, metade de 8 então é 4, sempre ao quadrado. Do lado de fora é sempre menos. Só lembrando, aqui dentro é o sinal da equação, do lado de fora é sempre menos. Não tem como você errar. Menos quem? É quem está aqui dentro ao quadrado. Ó. 4 ao quadrado, 16. E aí você repete o último termo, mais 12. Igual a zero para a gente resolver. Então repare, ó, x menos 4 ao quadrado, menos 16 mais 12. Menos 4. Opa! O que você já conseguiu só de fazer isso? O número que aparece do lado direito do parênteses é o y do vértice. Então repare, já tiramos que o y do vértice é menos 4. Tá legal? Continuando. X menos 4 ao quadrado, trocamos o 4 de lado. Volto a dizer, desculpa até ser repetitivo, mas é bom eu sempre lembrar da importância do primeiro vídeo. Tudo isso está explicado devagar lá no primeiro vídeo. Para tirar esse quadrado daqui, colocamos raiz do outro lado. E ao colocar raiz, tem que colocar mais ou menos. Continuando. Raiz de 4, mais ou menos 2. Passa esse 4 para o outro lado, ele vai positivo. 4 mais ou menos 2. 4 mais 2, 6. 4 menos 2, menos 2, pode ser chamado de x', 4 menos 2, mais 2. Isso pode ser chamado de x' e x duas linhas, ok? Aí você vai dizer assim, é agora que eu estou esperando. Como que vai ficar o gráfico dessa função? Então eu gostaria de novamente lembrar uma coisa. Quem é o x do vértice? É o número que zera aqui dentro, olha lá, mais 4. Quem é o y do vértice? É o resultado dessa conta que aparece aqui, ó, menos 16 mais 12, menos 4. Ele é o y do vértice. Então vamos lá. Eixo y, eixo x. Marcamos lá o vértice, ó, 4 e menos 4. Só que agora vai ficar para baixo, né? Porque o y do vértice é negativo. 4 e menos 4. Está lá o nosso vértice, ok? Aí você marca as raízes, ó, 2 e 6. Então tá lá um 2 e um 6, ok? E agora, o que a gente tem que entender? Eu já sei então que o gráfico ele vai passar aqui, ó,
ele vai passar aqui no 2, desce aqui no vértice e sobe lá no 6. Esse vai ser o gráfico da função. Ah, mas eu ainda quero descobrir quem é esse ponto aqui. Você tem duas maneiras de fazer isso. Claro que a mais rápida e mais fácil, quando você tem a equação completa, igual esse exemplo, sempre quem toca o eixo Y é o termo C. Então o termo C é mais 12. Tá legal? Ah, mas eu queria fazer por aquele método que você ensinou hoje. Não tem problema, olha aqui, ó. 4 ao quadrado, 16 menos 4, 12. Está aí o gráfico que você vai fazer a partir de agora, muito rapidamente, sem sofrimento. Não é legal? Beleza, pessoal? Então, já a gente vai estar mostrando um exemplo aqui do negativo. Então, eu vou mostrar agora um exemplo negativo para você ver que também dá para a gente fazer pela parte negativa. Então, galera, agora, com esse exemplo que eu vou dar agora do A sendo negativo, fechou. Dá para você fazer todo o gráfico de função quadrática ou da função do segundo grau só por esse método. Você não precisa mais ficar utilizando a fórmula do x do vértice, a fórmula do y do vértice, aquela tabela, dá valores para x, atribui valores para x e acha os valores de y. Não vamos perder tempo com isso mais. Então vamos lá. O que você aprendeu? Quando esse A é negativo, multiplicamos toda a equação por menos 1. Vamos continuar assim para não embolar a sua cabeça. Vamos lá, menos 1. Então, trocamos o sinal de toda a equação. X ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos igualar a zero para podermos resolver. Qual é o início? X sem o quadrado. O sinal que está lá em cima a gente repete aqui. Metade do b, ou seja, metade de 2, 1. É o número que vai vir aqui. Sempre ao quadrado. Estou sempre chamando a atenção. Só de fazer isso, o que já aconteceu? Qual é o número que zera o parênteses? Menos 1. Esse cara já é o x do vértice, ok? Continuando. Do lado de fora é sempre menos. Menos quem? O quadrado de quem está aqui dentro, não é isso? Só retornando e dizendo que quem quiser assistir ao primeiro vídeo que eu mostro essa passagem, a descrição desse vídeo vai estar no final desse vídeo de hoje, tá legal? Vamos lá. Então, x mais 1 ao quadrado, quadrado de 1 é 1, aí você repete o menos 3. Então, ficou assim, ó, x mais 1 ao quadrado, menos 1 menos 3, menos 4. Bom, só de fazer isso, o que eu expliquei até agora para vocês? O y do vértice é o camarada que aparece aqui do lado direito, é o resultado dessa conta, não é verdade? Isso. Só que agora você vai abrir um parênteses para o que eu vou te mostrar agora. A função quadrática, a função de segundo grau, quando você multiplica ela por menos 1, você está mexendo com essa parábola. Então, quem faz essa parábola mexer, quem interfere nessa parábola, é sempre o y do vértice. O x do vértice não importa, é sempre quem zera aqui. Então, se você multiplicou ela lá por menos 1, no y do vértice você tem que multiplicar por menos 1 de novo. É como se você estivesse trocando o sinal. Então, o y do vértice, ao invés de ser o menos 4, você vai dizer que o y do vértice vai ser o mais 4. Então, é só trocar o sinalzinho desse camarada. Lembrando, isso só se você multiplicar lá a função por menos 1. Mas, para resolver, a gente continua da mesma maneira. Trocamos o 4 de lado. Para tirar o quadrado, colocamos raiz lá no 4. X mais 1 igual a mais ou menos 2. Agora, cuidado. Aqui está mais 1, então ele passa para lá negativo. Menos 1 mais ou menos 2. Então, veja bem. Menos 1 menos 2. Menos 3. Menos 1 mais 2. 1. Vamos para o gráfico agora, então, para você ver como é que fica fácil. Olha só, então. Marcamos o vértice da parábola, né? Então o vértice, x do vértice negativo, menos 1. Então vemos aqui do lado esquerdo da origem menos 1. Y do vértice positivo 4, acima da origem está aqui o 4. Unimos esses pontos, então está lá o vértice da parábola. Menos 3 é uma raiz e 1 é a outra raiz. Traçamos a parábola, fazemos o gráfico, então esse gráfico passou aqui pelo vértice. Cortou o eixo x em 2 pontos. E que ponto é esse aqui mesmo? Só lembrando, onde corta o eixo y, é o termo C do início da função.
Só uma coisa importante, para fazer o gráfico, quando você multiplica a função por menos 1, tem que lembrar que o A é negativo, a parábola vai estar para baixo. Você não pode fazer o gráfico depois que você multiplicou por menos 1. Tem que ser com a função original, tem que ser com o negativo, ok? Então, essa é a parábola referente àquele gráfico. Aqui o termo C, que é o mais 3, né, conforme eu falei agora, onde toca o eixo Y. Com isso, a gente está mostrando para vocês como que é fácil fazer o gráfico da função do segundo grau sem aquela cansativa tabela que os livros mostram, que às vezes muitas escolas mostram também. Vou fazer um resumo rápido para vocês verem como é que vai ficar mais fácil ainda. Olha só, no início desse vídeo, o que eu falei? Quando do lado direito do parênteses, quando do lado direito do parênteses tiver um sinal positivo, eu falei isso no início do vídeo, o gráfico não vai tocar o eixo X, né? Então significa dizer que a parábola não toca o eixo X. Quando do lado direito desse parênteses não tiver sinal nenhum, significa dizer que o Y do vértice é 0. Aí ele vai tocar o eixo X em somente um ponto. E quando do lado direito do parênteses tiver um sinal negativo, significa dizer que a parábola vai tocar o eixo X em 2 pontos. Então tá aí, só de saber esses sinais que ficam do lado direito do parênteses, você já sabe qual vai ser o formato, em quantos pontos a parábola vai tocar o eixo X. Então, portanto, está resumida aí a função do segundo grau. Lembrando, no final do vídeo, dá um link lá no canal, curte o canal, se inscreve no canal e aguardem que outros vídeos virão pela frente, sempre fazendo a tua vida na matemática ficar mais fácil. Mate fácil é a tua saída para não sofrer em matemática. Abraço!